Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo, ninguém ouve. Paz, paz, qual paz? Nós não queremos a guerra, porque os moçambicanos ou acabam com a guerra, ou a guerra acaba com eles. Olá, boa noite. O país está de luto. Morreu na madrugada de hoje, aos 80 anos, o arcebispo emérito da Beira, Dom Jaime Gonçalves, vítima de doença. Dom Jaime foi um dos negociadores do Acordo Geral de Paz, que pôs fim a um conflito armado de 16 anos. Dom Jaime Pedro Gonçalves, que perdeu a vida aos 78 anos, foi bispo diocesano desde 3 de dezembro de 1976 a 4 de junho de 1984, a altura em que foi elevado à dignidade de arcebispo. Passou para arcebispo emérito da Beira em 14 de janeiro de 2012. Dom Jaime Gonçalves nasceu no povoado de Barrada, localidade de Nova Sofala, distrito de Buzi, província de Sofala, a 26 de novembro de 1938. É filho de Pedro Gonçalves e de Luísa Laurinda. Depois dos estudos primários, ingressou no seminário de Zobwe, em Tete. Fim do curso de seminário menor, frequentou os seminários maiores de Namaacha e Malhangalene, em Maputo, onde estudou a filosofia e teologia. Além de influente dirigente da Igreja Católica em Moçambique, Dom Jaime Gonçalves também tem notabilidade na vida política nacional, principalmente a partir da altura em que tornou-se principal mediador do conflito armado. Jaime Pedro Gonçalves trabalhou pela paz em Moçambique, em nome da Conferência Episcopal de Moçambique e do Vaticano. Envolveu-se diretamente no processo de busca da paz em Moçambique de 1985 a 1992, processo que culminou com a assinatura do Acordo Geral de Paz a 4 de outubro de 1992 em Roma. A vida e obra de Dom Jaime Pedro Gonçalves se caracteriza também pelo lançamento de seu livro intitulado A Paz dos Moçambicanos, a mesma que tem que ver com a luta pelos direitos de mulheres e crianças. É um compromisso de vida. A obra traz por escrito alguns apontamentos pessoais do autor sobre as conversações de paz em Moçambique que decorreram na capital italiana Roma entre 1990 e 1992. Dom Jaime Pedro Gonçalves foi galardoado em 2012 com o Prémio de Fé e Liberdade pela Universidade Católica Portuguesa. O funeral de Dom Jaime Pedro Gonçalves está marcado para sábado, dia 9 de abril, no cemitério por indicar, segundo fontes da Arquidiocese da Beira. A informação da morte de Dom Jaime Gonçalves foi confirmada pela Arquidiocese da Beira, que anunciou o funeral para este sábado. A Arquidiocese da Beira confirma o desaparecimento físico do seu arcebispo emérito Dom Jaime. Isto ocorreu na madrugada deste dia, na clínica Avicena, aqui na cidade da Beira. Mas qual era o seu estado de saúde nos últimos tempos? Como já sabíamos, a saúde do nosso arcebispo emérito vinha se degradando paulatinamente e nesses últimos dias a situação agudizou-se. Como nós sabemos, o senhor Dom Jaime foi bispo dessa diocese por 36 anos, então todo o seu legado deve ser valorizado, louvado por todos os fiéis da nossa arquidiocese, e também temos a recordar que ele foi uma figura determinante também no processo de paz. Assim, o povo moçambicano também deve se juntar neste sentido para louvar a figura de Dom Jaime. Bom, de momento estamos ainda num processo de organização, mas podemos adiantar já que o funeral será realizado no próximo sábado. Ainda estamos em processo de concertos para determinarmos. Os familiares do arcebispo emérito da Beira recordam com profunda dor e tristeza os últimos dias de vida de Dom Jaime
e não encontram palavras para descrever o vazio deixado pelo prelado. Dom Jaime Pedro Gonçalves estava doente há vários meses e em meados do mês passado esteve em Maputo em tratamentos. A família, que está reunida na residência do malogrado, conta aqui os momentos difíceis que viveram antes da morte de Dom Jaime, começando pelas palavras da médica que lhe assistia. Mas ele, na verdade, não está bem. E neste momento não podemos fazer nada, porque as alternativas seriam transplante de rins ou hemodiálise. Mas para a idade que tem e para o estado que está, eu como médica não aconselho. E nós dissemos, ele também, desde muito tempo, nunca quis esses dois tratamentos. Mas, seriamente, já não se pode fazer nada aqui no Maputo, então preferimos ir para a Beira. Então a médica nos deu alta. O estado de saúde de Dom Jaime Pedro Gonçalves veio a piorar em meados do mês passado. E tínhamos aqui uma médica assistente que vinha aqui em casa de fazer visitas, dar os tratamentos para acalmar as dores, mas sempre disse que a situação não era para melhorar, mas pura simplesmente para ele poder ter um tratamento de acompanhar os dias. No passado domingo, o estado de saúde de Dom Jaime Pedro Gonçalves agravou-se e foi encaminhado para uma clínica privada na cidade da Beira, onde veio a falecer na madrugada desta quarta-feira. É um vazio, porque ele, como mais velho na família, ele assegurava não só nós, os irmãos de sangue, mas a nível do clã, os primos, os sobrinhos, dos tios, das tias, todos tínhamos como o mais velho ele. Neste momento nos encontramos muito abatidos, pois ele era o alicerce da família. Ele sempre apoiou toda a família. Então nos encontramos muito, mas muito abatidos, pois ele deixa um vazio muito grande no seio de todos nós. Da dor e pesar, né? Dom Jaime, como sabem, ele tinha uma dimensão que extravasa não só familiar, mas também ao nível do país e internacionalmente. E quando a família foi acudida com esta notícia, como é de esperar, chocou bastante, né? Chocou bastante e estamos todos desolados com esta situação. Dom Jaime Pedro Gonçalves nasceu em Barada, distrito do Buzi, em Sofala, a 26 de novembro de 1936. Em 1967, foi ordenado sacerdote depois de ter cursado filosofia e teologia em Maputo. Tornou-se bispo da Beira em 1984 e, por limite da idade, em 2012, o Papa Bento VI aceitou a renúncia de Dom Jaime do governo pastoral da Beira. O Presidente da República endereçou as condolências ao povo moçambicano e, em particular, aos residentes da Beira, terra natal de Dom Jaime Gonçalves. Filipe Nunes destacou a importância do malogrado na promoção da paz no país. Quero dedicar esses primeiros minutos para rendermos a nossa homenagem e colocarmos-nos em solidariedade com a família, com a Igreja Cristã, com a população da província de Sofala, em particular a cidade da Beira e todo o povo moçambicano que dele inspirava valores da harmonia, da tolerância, da reconciliação. E assim o destino quis para que celebremos esta tomada de posse no dia em que, de fato, nos deixou. Continuaremos a dinamizar a sua palavra, o seu gosto, o seu desejo de ver o seu povo a viver em paz.
Foi um choque. É assim como Afonso Dhlakama descreve a morte de Dom Jaime Gonçalves. Em contacto telefónico com a STV, o líder do ramo diz que o arcebispo emérito da Beira foi um grande lutador pela paz e democracia. Dhlakama lembra alguns momentos marcantes com Dom Jaime, de cujo funeral não poderá participar devido a questões de segurança. Moçambique perdeu um irmão, porque ele, para além daquilo, e como o trabalho dele de religioso, arcebispo e tudo, daqui da cidade da Beira, Sofala, fez mais do que aquilo. Dedicou-se muito na luta pela democracia, a paz, esteve em Roma durante quase 2 anos e meio, em representação da Igreja Católica, como mediador, conseguiu falar com a Frelimo e com a Renamo. Quero me recordar nos momentos e atrás, foi ele que trouxe a mensagem do Vaticano em abril de 1988, em Maringue, aterrou de avião, vinha ter comigo se queria negociar, sim senhor, e foi ter na altura com o ex-presidente Joaquim Chissano, quando Chissano tinha receio que Renamo havia que atacar Maputo e assaltar, e eu disse a ele para que fosse tranquilizar o presidente Chissano que a nossa intenção era de negociar diretamente. Quero me recordar muito bem, já quando regressava de Roma nos anos 76, e a primeira missa que realizou na cidade da Beira, eu estive na altura, eu era chefe provincial dos serviços da intendência, era ainda camarada, era Frelimo, e chegou a dizer que não podíamos aceitar o comunismo naquela altura, ainda no tempo de Samora Machel. Foi conhecido como defensor pela democracia antes até de Renamo ter iniciado com a luta armada. Portanto, quero endereçar os pésames, portanto, a Igreja toda católica e os familiares em vida também, às vezes, aconselhava aquele governo, aconselhava a Renamo, mas como o fazia em nome também representação da Igreja Católica, quero acreditar que a Igreja terá que continuar com a obra dele e, portanto, o desaparecimento físico dele não pode fazer com que os outros dirigentes católicos recuem, não? Estariam, portanto, a fechar as portas. Quero apelar, de facto, mesmo ao arcebispo da Beira, que ficou no lugar dele, Dom Cláudio, que possa continuar com o trabalho, com as obras do Dom Jaime Gonçalves. Líder do PDD, Raul Domingos, lamenta a morte de Dom Jaime Gonçalves e considera que o seu desaparecimento físico acontece numa altura em que o país precisa dele para diálogo pela paz. Raul Domingos considera Dom Jaime Gonçalves como obreiro da paz e a sua morte acontece numa altura imprópria para o país. Foi fundamental para o estabelecimento da confiança. Sabe que no processo de resolução de um conflito, a confiança é fundamental. E o Dom Jaime foi aquela figura que ajudou a estabelecer esta confiança entre a Renamo e o governo. O antigo negociador-chefe por parte da Renamo para os Acordos Gerais de Paz recorda os primeiros momentos da intervenção de Dom Jaime no diálogo com o governo. Já antes do contacto direto entre a Renamo e o governo, ele fez questão de voar de noite para o interior de Moçambique, na zona de Canchis, onde ele foi encontrar com o presidente Dhlakama. Portanto, foi uma atitude muito corajosa, num momento de guerra, que ele não sabia qual seria a reação dos guerrilheiros, se ficaria lá preso ou morto, mas ele teve essa coragem de
de entrar para as matas e contactar o líder da guerrilha para fazer propostas sobre uma negociação para o alcance da paz. Em que viveu para a paz, mas por vezes mal compreendido pelos políticos. Expunha aquilo que pensava, daquilo que estava convencido estar certo e naturalmente cabe aos outros fazer os julgamentos e é a partir desses julgamentos que ele já não foi bem entendido em algum momento pelo governo e igualmente em alguns momentos não foi bem entendido pela RENAMO. Já a Presidente da Assembleia da República, Verônica Macamo, diz que Dom Jaime foi um homem muito interventivo, que desempenhou um papel importante na consolidação da paz. É uma figura que todos nós conhecemos, é uma pessoa que deu uma grande contribuição no trabalho que foi feito, que culminou, como se chama, nos Acordos de Roma, e foi dando a sua contribuição de uma ou de outra maneira, dando, portanto, fazendo observações, dizendo o que pensa. É evidente que quando se apaga uma voz como aquela, também vai a experiência, também vai, portanto, o seu saber, vai também a sua sensibilidade de mobilizar a favor da paz. Pedimos a Deus para que ele receba e tenha em sua glória, pelo menos pelos feitos que ele fez sobre a terra. Era uma figura efetivamente muito interventiva. Os partidos políticos representados na Assembleia da República dizem que o país perdeu um homem que lutou pela paz e pelo bem-estar dos moçambicanos. É uma perda muito grande para todos nós moçambicanos, não só pelo papel que desempenhou na Igreja Católica, mas sobretudo pelo papel que desempenhou no processo de busca de acordo que acabou por culminar com o Acordo Geral de Paz. E penso que ainda tinha muito a dar. Neste momento em que lutamos, procuramos todos os caminhos possíveis e imaginários para que a paz regresse ao país, o desaparecimento físico de Dom Jaime Gonçalves é sem dúvida uma perda irreparável da qual nos vamos ressentir nos próximos dias, nos próximos meses. Os moçambicanos devem saber valorizar a este dom que todos aprendemos do Dom Jaime, é de não saber calar. Não saber calar. Não devemos manter-nos em silêncio, porque o silêncio nos mata. O silêncio nos destrói. Por isso, os moçambicanos devem saber falar, exprimir e saber dizer não, não, e também saber dizer o sim, seu sim. É preciso recordar também que foi obreiro daquilo que foi a luta sem tréguas para que fossem libertos todos os estabelecimentos de ensino que eram ligados à Igreja Católica noutro momento. Estou a falar de várias instituições, várias infraestruturas ligadas à Igreja Católica. É o caso das igrejas de São Benedito da Manga, onde que noutra hora foi usado até como centro de atividades culturais. Houveram até outras igrejas, centros, e hoje estão transformados em universidades. É só recordar a Universidade Católica de Moçambique, aquilo que hoje é a Faculdade de Economia na cidade da Beira, no outro momento foi usado para outros fins políticos. O Governo Provincial de Sofala e o município da Beira manifestam também o seu pesar pela morte de Dom Jaime Gonçalves, classificado como obreiro da paz. A governadora da província de Sofala, Maria Helena Taipo, diz que a morte de Dom Jaime Gonçalves representa a perda de um grande líder religioso. Não há dúvidas que a Igreja Católica em Sofala e no país em geral perdeu um grande líder religioso, aquele que em vida soube trazer muitas almas para
o Senhor Jesus Cristo. A vida tem vários mistérios e o maior deles é a morte. Já o presidente do Conselho Municipal da Beira lamenta que o arcebispo emérito não tenha visto a reconciliação efetiva entre o governo e a RENAMO. E lutou muito para que, de fato, os moçambicanos encontrassem na reconciliação uma plataforma para criar o bem-estar aos próprios moçambicanos. O homem que, infelizmente, quis o destino nos levar deste mundo e, naturalmente, ele parte sem ver os moçambicanos reconciliados. O bispo emérito de Tete e amigo de Dom Jaime Gonçalves diz que perdeu-se um homem destemido e comprometido com a paz. Dom Paulo Manlhate diz que em 2015 o mediador do Acordo Geral de Paz já sentia a aproximação da morte. Paulo Manlhate tem 82 anos e conheceu Dom Jaime Gonçalves em 1954, altura em que tornaram-se colegas nos estudos teológicos na Beira. Dom Manlhate fala com tristeza da morte do bispo emérito e recorda sua entrega como mediador das negociações que resultaram na assinatura do Acordo Geral de Paz. E ele estava em nome da Conferência Episcopal de Moçambique, porque foi necessário que a conferência escolhesse alguém, e foram escolhidos dois, ele e o arcebispo de Maputo, atualmente cardeal de Maputo. Eu, na altura, era presidente da conferência. Devia entrar em contato sempre comigo, através do faxes, dizer como as coisas corriam, como não corriam, às vezes com dificuldades. A última vez que Dom Manlhate se encontrou com Dom Jaime foi nos finais do ano passado, quando estava internado no Instituto do Coração em Maputo. Estávamos só os dois, então ele me dizia: olha, eu sou capaz de morrer sozinho, Paulo. Tu tens companheiros lá em casa. Eu não tenho, estou sozinho, né? Como vejo aqui na cama. Tu não tens tens sorte. Eu respondi a ele: não estás sozinho. Sabes muito bem que eu estou contigo. Ainda que não podes me tocar, mas sabe que estou contigo no teu coração em tudo. O bispo emérito da Diocese de Tete reza para que a sua alma descanse na mais eterna paz. O Conselho Cristão de Moçambique endereça condolências pela morte de Dom Jaime Gonçalves e diz que o arcebispo deve servir de fonte de inspiração para a luta pela paz no país. A agremiação religiosa entende que Dom Jaime foi um verdadeiro obreiro da paz. Acabamos de perder um obreiro da paz, um artesão da paz, um fazedor da paz, um lutador incansável pela paz, um perseguidor da paz, que nos emprestou o seu protagonismo e o seu pragmatismo, que culminaram, portanto, com a assinatura do Acordo de Paz. Então, o arcebispo combateu um bom combate, como diz São Paulo, e que os outros, nós que ficamos, temos a dura missão de pegar as suas armas espirituais e avançarmos para trazer a paz que é tanto aspirada pelos moçambicanos. E neste momento tão difícil, tão delicado, que o país precisa de uma inspiração para encontrar caminhos certos, dar passos certos numa direção certa. Portanto, iremos certamente nos inspirar em alguns dos princípios de atuação do arcebispo. Decorreu esta tarde os preparativos para o funeral de Dom Jaime Gonçalves, uma reportagem conduzida por Francisco Raiva.
O arcebispo emérito da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, que faleceu na madrugada desta quarta-feira, deverá ser enterrado no próximo sábado no cemitério Santa Isabel, na cidade da Beira. Na tarde desta quarta-feira, iniciaram os preparativos do local onde será sepultado Dom Jaime Pedro Gonçalves. Dom Jaime Pedro Gonçalves será sepultado mesmo à entrada do cemitério Santa Isabel, ao lado da campa do primeiro bispo da Beira, Dom Sebastião Soares de Rezende. Conosco está o vereador dos Serviços Urbanos e Meio Ambiente da cidade da Beira, que vai nos dar mais detalhes em relação ao trabalho que está sendo efetuado neste momento e como é que será o processo de funeral de Dom Jaime Pedro Gonçalves. Sr. vereador, o que é que se oferece a nos dizer neste momento em relação aos preparativos para o funeral do Dom Jaime Pedro Gonçalves? Como estão a ver, nós estamos aqui a trabalhar no sentido de oferecermos ao heróico homem da cidade de Moçambique também, não só cidade da Beira, e do mundo, por que não do mundo? Um homem que trabalhou muito para nós, em Moçambique em particular, na busca de paz, e tratando-se de um bispo, arcebispo emérito, como sabemos, nesse local onde estamos a preparar, não é um local qualquer, como se fosse um funeral qualquer. Estamos a preparar as condições próprias para pôr ao lado do sítio onde foi depositado os restos mortais do primeiro arcebispo da Beira. Razão pela qual temos que trabalhar hoje, amanhã, de modo que até sábado esteja esse lugar preparado para depositarmos os restos mortais do arcebispo emérito Dom Jaime Pedro Gonçalves. Muito obrigado. Lembrar que o funeral de Dom Jaime Pedro Gonçalves será antecedido de uma missa na Sé Catedral a partir das 18 horas da próxima sexta-feira, e na manhã de sábado haverá uma procissão desde a Catedral até a paróquia Nossa Senhora da Fátima, a cerca de 1 quilômetro, muito menos que isso, do local onde vos falamos. E depois o corpo de Dom Jaime Gonçalves será trazido para este cemitério e sepultado aqui neste lugar. A partir da cidade da Beira, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. O jornalista e presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Vera Mário, prestou condolências pela morte de Dom Jaime Gonçalves e diz que o arcebispo deve servir de fonte de inspiração para a luta pela paz no país. Bom, esta é uma informação ainda para ver no decorrer do Jornal da Noite ou nos próximos blocos noticiosos da STV. Veja a seguir algumas intervenções de Dom Jaime Gonçalves. O livro reproduz exatamente o projeto da Igreja Católica. É preciso que alguns moçambicanos saibam qual foi o projeto que nos trouxe o Acordo Geral de Paz de que gozamos agora. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo, ninguém ouve. Paz, paz, qual paz? Às vezes a gente não entende que até os nossos políticos se envergonham de falar do Acordo Geral de Paz de Moçambique. Os dois beligerantes, eles devem saber por que razão estão ainda a fazer a guerra. Isso é com eles. Mas nós não queremos a guerra. Em Moçambique, a questão da guerra deve terminar, porque os moçambicanos ou acabam com a guerra, ou a guerra acaba com eles. Não podemos brincar a guerra civil. A guerra civil é para nos matarmos. Estudantes sempre vieram perguntar para terem dados e informações sobre os seus trabalhos acadêmicos. Muitos políticos, né, tanto nacionais como estrangeiros, vieram sempre pedir informações sobre este processo, considerado um processo de paz, de facto, com resultado positivo.
os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos perguntar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Ser mulher é ser uma pessoa muito forte, que distribui amor em qualquer lugar, a qualquer momento, porque ser mulher é uma pessoa muito corajosa. Então, por isso que eu digo que mulher é uma das partes mais fortes do mundo. Ser mulher é um misto de informações. Eu quero acreditar que pouca gente saberia definir o que é ser mulher, porque ser mulher, além de ser mulher fisicamente notado, é ser mãe, ser esposa, ser funcionária pública, ser uma funcionária bancária, seja qual for o tipo de formação. Ser mulher também significa estar ao lado do homem. Nós não podemos desistir de andar ao lado do nosso homem, dos homens, diria, e temos que continuar a ser esta mãe, continuar a ser a esposa, continuar a fazer tudo ao lado do homem. E só assim nós alcançaremos o que pretendemos. Feliz dia 7, que é o Dia da Mulher Moçambicana, que haja mais mulheres empreendedoras e muita força, muita coragem e que cresçamos como mulheres. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAM à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Estamos de volta ao jornal. O jornalista e presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Vieira Mário, endereçou condolências pela morte de Dom Jaime Gonçalves. Do Arcebispo da Beira, que comentários pode fazer nesta altura? Eu penso que todos os moçambicanos de boa vontade sentiram com muita tristeza a morte de Dom Jaime Pedro Gonçalves, uma figura que se dedicou de corpo e alma pela causa da paz dos moçambicanos. Foi das figuras pioneiras na busca dos caminhos da paz, mesmo em condições
de atividade clandestina em que percorreu matas das Gorongosas, ainda em plena guerra, até o primeiro encontro que ele manteve com o líder da Renamo, ainda nos anos 80. Eu me lembro de ele contar-me que quando fez essa viagem para o mato, ele foi vestido a rigor de bispo, porque podia acontecer que morresse ou porque o avião se despenhasse ou que no meio de tiroteios ele fosse atingido. Então dizia que foi vestido formalmente, que é para ser reconhecido se morresse no mato. Então mostra que fez missões de alto risco, quando poucos ainda acreditavam que um dia haver-se-ia de chegar a Roma. Chegados a Roma, me lembro com muita gratidão que, na qualidade de jornalista, foi a primeira pessoa a quem eu entrevistei em Roma. Lembro muito bem, foi no dia 1 de dezembro de 1990, quando foi assinado aquele acordo que determinava o fim da ação militar ao longo dos corredores de Moçambique. E ele deu uma entrevista em que dizia: já o povo moçambicano está a tocar batuque, está a dançar, porque pelo menos uma parte do território moçambicano estará em paz. Desde então, eu desenvolvi com Dom Jaime Gonçalves uma relação de muita cordialidade e muito respeito. E ele, enquanto mediador, sempre esteve disponível para me dar informação sobre o que se passava na negociação. E era informação, obviamente, credível, porque ele, como mediador, não poderia ser, de alguma forma, parcial em relação a um ou outro assunto. Sabemos todos o quanto ele se dedicou à questão da paz ao longo da implementação do Acordo Geral e mesmo bem depois. Então, eu acho que ele engrandeceu os moçambicanos, ele ensinou aos moçambicanos que, com perseverança e com fé, se pode alcançar aquilo que parece impossível. E temos para com ele uma dívida enorme de gratidão pela sua obra, dedicação, simplicidade e, sobretudo, a franqueza com que ele abordava a questão da paz. Ele abordava a questão da paz com o coração. Lembro-me também de um episódio quando estávamos todos à espera que o acordo fosse assinado no dia 1 de outubro. O presidente da Renamo dizia que não havia de vir a Roma porque ainda havia questões pendentes por resolver. Dom Jaime escreveu uma carta com seu próprio punho para Afonso Dhlakama, dizendo: vem para Roma, todo mundo está à sua espera. Vem para Roma porque, seja o que for que falta por discutir, vem discutir conosco aqui, não fique no mato, por favor, venha. Uma carta dramática pessoal que ele escreveu para Afonso Dhlakama lá para o dia 1 ou 2 de outubro, até que no dia 4, que finalmente o acordo foi assinado. Então, é uma pessoa a quem devemos muito a paz que temos, uma pessoa a quem devemos a lição de perseverança, a lição de franqueza e a lição de profundo amor para com o povo moçambicano. Essa é a minha memória, a minha recordação desta figura grande da nossa história. Morre numa altura em que, novamente, o país vive este impasse na tensão política que se registra. Que legados é que podemos tirar? Que ensinamentos? Eu penso que os ensinamentos essenciais que podemos tirar da ação de Dom Pedro Gonçalves são os de termos sempre a coragem de acreditar que é possível a paz. E, sobretudo, de termos sempre o espírito de que não há nada que nos possa unir e que não tenha solução. Ainda que pareça impossível à primeira vista, sempre se alcança se todas as opiniões foram tidas em conta, todos os pareceres foram considerados. Era esse o espírito de Dom Jaime Gonçalves, era o espírito de que todas as opiniões devem ser ouvidas. E, portanto, acho que este é um legado único e grande. Também o legado de que a igreja não se pode cingir apenas a rezas. A igreja
qualquer que seja, tem uma força social muito importante e que se deve preocupar com as coisas do dia a dia das pessoas e não ficar apenas na igreja para rezar. É uma lição que nos deixou. Dizer que é possível tirar a batina, ir para o mato e dizer o seguinte: eu sou o pastor do povo, mas quero o povo vivo. Eu não vou esperar no cemitério só para rezar quando ele morrer. Não, eu quero que ele não morra, então vou lutar pela vida. É uma lição que deixa a todos quantos têm fé em como a vida humana, ela própria, conta. Depois também as almas, obviamente. Então penso que são muitas lições que nos deixa, mostrando o papel que uma igreja pode desempenhar na vida real do seu povo. Como é que podíamos resumir esta figura tão importante? Que é uma figura que encerra em si a ideia de responsabilidade na sociedade, a ideia de ativismo cívico, também a ideia de ecumenismo em termos de ser capaz de conviver com todas as outras religiões para uma causa comum. Esta coisa de ecumenismo, penso que são ideias que são muito fortes na figura do Dom Jaime Gonçalves. Felizmente, ele deixa-nos um livro que escreveu e que descreve com detalhe, como fosse mesmo um diário, aquilo que foi a sua contribuição para a paz. E esse livro é um legado importante, vale a pena agora relê-lo e reencontrar nele aquilo que foi a obra dele em prol da paz. Obrigado. Para trás informações sobre a morte de Dom Jaime Gonçalves, vamos sim prosseguir o jornal com outras notícias da atualidade nacional. O Presidente da República conferiu hoje posse aos novos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. A este órgão, Filipe Inhosso exigiu que seja um ator de relevo na proteção dos direitos fundamentais. Sheikh Aminuddin Mohamed, Ernesto Kassimo Kalipapa e Arnaldo Chalawa são os 3 novos membros da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, empossados nesta quarta-feira por Filipe Inhosso. Na hora de assumir o cargo, ouviram do chefe de Estado o que deve ser a missão imediata do órgão a que passam a pertencer. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos deve trazer maior dinâmica que permita responder aos desafios da atualidade, mormente no que se refere à promoção e proteção dos direitos humanos de todos os cidadãos moçambicanos. Particular atenção deve ser dada às vítimas de insegurança causada pelos ataques armados da Renamo. As expectativas do chefe de Estado é que a comissão seja uma espécie de porto seguro para os cidadãos que precisam de ver os seus direitos fundamentais assegurados. Da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, esperamos que seja um ator responsável e cooperativo, que através do tratamento das queixas e informações que recebe sobre as alegadas violações de direitos humanos, colabore com as instituições públicas, fornecendo informações relevantes e as permitam cumprir de forma cabal as suas responsabilidades constitucionais e legais. Refira-se que os membros ora empossados foram eleitos por indicação da Assembleia da República. A cultura não se muda com decretos, defende Verónica Macamo. Para a Presidente da Assembleia da República, que falava hoje durante uma palestra na Autoridade Tributária, o contributo das mulheres no desenvolvimento do país depende da formação. Os assentos do auditório da sede da Autoridade Tributária não foram suficientes para acolher todos que foram àquele local acompanhar a palestra que teve como oradora a Presidente da Assembleia da República. Chamada para falar sobre o papel das mulheres no desenvolvimento do país, Verónica Macamo defendeu que a emancipação não se conquista quebrando padrões culturais. A cultura não é uma coisa que se muda com decretos. A cultura muda-se paulatinamente, porque os indutores da cultura somos nós. Nós é que induzimos e temos que induzir. Mas se nós confundirmos a cultura com coisas que se fazem por decreto, é capaz de não dar certo. Macamo entende que avanços foram dados na promoção da emancipação e empoderamento das mulheres, mas é preciso apostar na formação. Dados recentes revelam que no ensino primário, no primeiro grau, a taxa líquida de escolarização para o sexo feminino cresceu mais de 50% em 2000. Para mais de 90% em 2012, o que demonstra que estamos a avançar. As sementes
para o objetivo da equidade de género estão a ser, portanto, uma realidade. A comemoração do Dia da Mulher Moçambicana na autoridade tributária foi também marcada pela entoação do hino da mulher. As emoções vieram de cima quando uma menina de 8 anos de idade declamou um poema intitulado Mulher Moçambicana. O poema que Natália escreveu com a ajuda da sua mãe, funcionária da autoridade tributária, valeu-lhe aplausos e abraços. Uma casa ficou completamente destruída na sequência de um incêndio ocorrido na cidade de Inhambane. Presume-se que o incêndio terá sido causado por um curto-circuito. Trata-se desta casa feita de material local no bairro Xalambe, na cidade de Inhambane, que na última terça-feira ficou completamente destruída na sequência de um incêndio que presume-se tenha sido causado por um curto-circuito. O incêndio deu-se por volta das 12 horas, depois de sucessivas oscilações no fornecimento da corrente elétrica e reduziu a cinzas tudo o que estava no interior da casa. Depois de ter havido corte de energia, então quando restabeleceram a energia, logo explodiu algo. Agora, desconfia-se que seja quadro, porque nada estava ligado dos eletrodomésticos ali dentro. Quando saí para o serviço, desliguei o congelador e o fogão. Então, o quadro principal estava aqui? Sim, estava aí. Okay. Todos os eletrodomésticos estavam desligados? Estavam, sim. Okay. Em termos de coisas que perdeu, o que é que perdeu? Perdi tudo, porque não se tirou nada. Inclusive documentos pessoais queimaram. Okay. A proprietária da casa diz ainda que o liga e desliga da eletricidade de Moçambique são frequentes naquela zona e que antes mesmo do incêndio já tinha perdido um dos seus eletrodomésticos. Há muitos cortes que a gente chega a não entender o que está acontecendo. Porque se for o corte de estar a reparar algo, não pode acontecer de como está acontecendo. Parece alguém a teclar telefone quando é corte de energia. Agora, queimou a casa hoje, antes queimou um decoder meu aí de GoTV, por causa de cortes. Houve corte, restabeleceram a assistirmos. Sim. Mas essas oscilações verificam-se há quanto tempo? A partir dos finais do ano passado até agora. Okay. Sim. Todos os dias, não há nenhum dia que não há corte de 1, 2, 3 ou mais vezes. Olinda Herculano parece ainda não entender o que aconteceu e, enquanto isso, resta-lhe apenas a esperança que seja ressarcida pela eletricidade de Moçambique. Dentro da casa incendiada tinha quase tudo da senhora Olinda, desde eletrodomésticos, mobília de sala e de cama até louça diversa, avaliada em mais ou menos 150 mil meticais. Aliás, Dona Olinda acreditava ter dado um grande passo na sua vida com a construção desta nova casa, que estava só à espera que o chão ficasse pronto para finalmente transferir as suas coisas da casa incendiada para esta nova, um facto que infelizmente nunca aconteceu, dado que perdeu completamente tudo neste incêndio. As imagens são de Félix Jamis, Hugo Firmino, para a STV. Assim seguimos a um breve intervalo, mas antes veja a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, a cidade de Maputo poderá registrar uma máxima de 26 graus e mínima de 20, Xai-Xai 25 de máxima e mínima de 20, Inhambane 29 de máxima e mínima de 21. Para a zona centro do país, Beira 28 de máxima e mínima de 23, Chimoio 21 de máxima e mínima de 17, Quelimane 29 de máxima e mínima de 23, Tete poderá registrar uma máxima de 28 graus e mínima de 22. Para a zona norte do país, Nampula prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus e mínima de 21, Pemba 31 de máxima e mínima de 23, Lixinga poderá registrar uma máxima de 25 graus e mínima de 16. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões.
como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A maior frequência destes transportes, vulgo My Love. Você viu 4 horas aqui. De atendimento que geralmente é lento, é semelhante ao que se registra um pouco por todos os centros de saúde. A bicha não está a andar, não sei o que está a acontecer. Muitos dos que vieram morreram mesmo neste lugar. Não se queria ver pessoas cuja ocupação não é clara. E são elas que vieram parar aqui. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. Trazer opiniões diversas de um assunto que mexe com todos permite-nos trazer mais equilíbrio nas nossas matérias. No grande plano. Ser mulher moçambicana é ser pode até não ser mãe, mas ser alguém que tenha a capacidade de educar o seu próximo, pode não ser seu filho, o próximo me dar o melhor de si. Ser mulher moçambicana é ser uma mulher forte, aquela que luta, aquela que não se desespera, Considerando a crise em que a gente se encontra, que todas as mulheres devem se unir para tal, para sensibilizar o país para dias melhores. Parabenizar toda a mulher moçambicana que seja feliz pelo seu dia. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre a conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Estamos de volta ao jornal. O número de refugiados que chega às ilhas gregas começa a diminuir, até porque a Turquia está a interceptar ao largo da sua costa. A situação de bloqueio de migrantes repetiu-se esta quarta-feira em cumprimento do acordo entre a União Europeia e a Turquia. Deportação de refugiados que não são vistos como casos prioritários ou não correspondem aos critérios definitivos pela União Europeia para a Turquia está suspensa até sexta-feira. A situação de muitos é complexa. Um palestino indignado conta que pediu o passaporte no Líbano, onde não tem direito de viver com dignidade ou trabalhar. Conhece a crise dos palestinianos no Líbano? Não temos um país, nem um território. Desabafa Kodor Rosari. A integração dos palestinianos é uma questão muito delicada no Líbano. Na Grécia, Lesbos é uma das portas para os refugiados que querem ficar na Europa. Em Quios, muitos esperam a embarcação que os levará ao porto de Pireu, em Atenas.
por temerem a deportação antes de chegarem à capital grega, onde esperam e custam-nos muito, evitam os campos de refugiados e dormem ao relento. Se formos deportados é o fim dos sonhos. Chegar até aqui custou-nos muito dinheiro, diz Abdul Wahid Dar, paquistanês. E mesmo uma organização não governamental aconselha os refugiados a não se dirigirem a estes centros por terem direito a pedir asilo e para evitarem a deportação. O judoca moçambicano Edson Madeira disputa a partir de sábado o Campeonato Africano. Uma carreira recheada de êxitos e várias participações em campeonatos continentais e mundiais e passagens pelos Jogos Olímpicos, Edson Madeira procura marcar presença nas Olimpíadas do Brasil em agosto. O judoca moçambicano vai a partir de sexta-feira disputar o Campeonato Africano da Tunísia com o objetivo de amealhar pontos que lhe permitam qualificar-se para os Jogos Olímpicos do Rio. Este campeonato é o último campeonato africano antes dos Jogos Olímpicos e por isso tem que ser feito com o mínimo detalhe e qualquer falha pode ser fatal. Então penso que é a oportunidade que veio a calhar para fazer um bom resultado e poder estar presente no Rio de Janeiro. O até aqui sétimo melhor judoca de África e o melhor moçambicano no ranking continental tem grandes esperanças de chegar aos Jogos Olímpicos e aumentar o número de participação de atletas nacionais até o momento fixado em 3. Para mim vai ter um sabor ainda melhor porque são os meus últimos Jogos Olímpicos. Por opção, quero dar espaço a outros mais jovens, outros atletas mais jovens que eu estou por acaso a criar neste momento e quero dar espaço a eles e vou tentar de tudo para poder estar lá e poder fazer uma boa prestação. Penso que como a experiência que eu já tenho não me deixa mentir, não vou para lá para participar, vou para lá para fazer um bom lugar e poder trazer um bom resultado para Moçambique. Penso que para além de querer ir, tem este porém, se eu vou, tenho que fazer um bom resultado. Na hora da partida, Edson Madeira deixa recado para aqueles que gerem o desporto nacional. Por exemplo, vou partir agora ao Campeonato da África, não tive nenhum apoio e vou pagar com próprios fundos, ninguém sabe como, quer dizer, e quando a gente volta para aqui, são as palmadinhas nas costas. Então o que acontece é que, sem estar aqui a querer criticar ninguém, precisamos ter uma estrutura desportiva. Nós estamos num país de 23 milhões de habitantes e até agora só temos 3 atletas que vão aos Jogos Olímpicos, dos quais um é uma dupla e outro é o Kurt Couto. E depois tem a Edmilson, que é dos Paralímpicos, não devíamos contar porque estamos a falar de Jogos Olímpicos, e penso que é muito pouco para 23 milhões de habitantes. O Campeonato Africano de Judo arranca esta sexta-feira, 8 de abril, e se estende até domingo. Moçambique faz-se representar por Edson Madeira, Bruno Luzia e Neuso Cigaúque. Os membros da Comissão de Honra do Museu reuniram-se esta quarta-feira para traçarem estratégias e apresentarem um plano de trabalho da segunda edição prevista para 2017. Esta edição terá a particularidade de ser antecedida de conferências na África do Sul e Portugal.